Hoje, na bancada desportiva, recebemos um veteraníssimo guarda-redes, hoje em dia já como treinador de guarda-redes. Teve uma carreira longa, brilhante, há quem diga que podia ter sido melhor, e de facto há, em alguns pontos desta carreira, momentos em que a sorte não esteve com o nosso convidado de hoje, que é o Nuno Carrapato. Mas de facto ele é Nuno Miguel Carrapato Gonçalves Jacinto. Sim. 44 anos, nascido num belíssimo ano de 1976, num dia de 6 de julho. Nuno, muito obrigado por estares connosco na bancada desportiva, muito obrigado pela tua simpatia, também pela tua forma de logo teres dito que sim, que aceitavas o convite para também recordares um pouco do teu percurso, que já vai com muitos anos disto, não é, Nuno? Boa noite, Paulo, boa noite aos nossos ouvintes, agradecer ao Paulo e à Rádio Nova Antena por poder participar no programa A Bancada Desportiva. É sempre um privilégio e muito mais quando é para falar de futebol e falar de guarda-redes, e ainda muito mais quando é para uma rádio de uma cidade onde fui muito feliz. Foi o princípio da minha carreira como sénior. Eu fiz a formação no União de Almeirim até aos Júniores, e o meu primeiro ano de sénior é em Montemor. Ainda hoje guardo bons e excelentes amigos, o presidente Manuel Pedro, o Sr. Olímpio, o Sr. Lopes, o Sr. Quinzé, os jogadores com que joguei aí também, o Jorge, o Foito, o Edgar, Paulo Helene, Cipriano, Sardinhas, António Paulo. Penso que foi o começar de uma carreira, e é claro que nós nunca nos esquecemos os sítios onde somos felizes. E eu fui muito feliz em Montemor, fui tratado por muito boa gente, gostei muito, e ainda hoje, quando tenho possibilidade, costumo ir visitar alguns amigos em Montemor, uma terra que me é muito familiar, onde tenho muitos bons e grandes amigos. É isso que se retira um pouco do futebol. Nuno, voltando ainda um pouco atrás, fizeste a tua formação na tua terra, Almeirim, no União de Almeirim, onde fizeste os escalões de formação e onde te estreaste também nos séniores ainda, mas tu não começaste como guarda-redes, começaste como avançado. É engraçado porque normalmente os guarda-redes nunca começam na baliza, começam sempre por pontas de lança. E eu comecei a jogar futebol aos 10 anos, fiz a minha formação toda no União de Almeirim até aos 18 anos. Aos 10 anos gostava de fazer golos, mas houve um treino em que faltava um guarda-redes e eu fui experimentar. E a partir daí até hoje fui sempre guarda-redes, persegui a minha carreira, hoje sou treinador de guarda-redes e assim será. Fiz a minha formação no União de Almeirim até aos 18 anos, depois o meu primeiro ano de sénior até aos 18 anos, em júniores ainda fiz 2 jogos pelo União de Almeirim, pelos séniores, saio no meu primeiro ano de séniores para a União de Montemor, pela mão de José Peseiro, na altura o presidente era o Manuel Pedro. Estamos a falar em 95 eu estou no União de Montemor, fui pela mão do Mister José Peseiro. Na altura até aconteceu uma história engraçada em que podemos falar nela. Eu era júnior do União de Almeirim e no último jogo de júniores aconteceu um desacato no jogo, tivemos 3 ou 4 expulsões. A minha expulsão foi dentro do campo, uma entrada um bocadinho, e hoje considero um bocadinho mais agressiva sobre um jogador e sobre um avançado do Torres Novas, em que há 3 ou 4 expulsões, e eu nesse ano, a acabar o último ano de júnior, levo 12 jogos de castigo. Nunca tinha sido expulso, tinha sido sempre uma referência e tinha sido sempre um exemplo nas seleções distritais da Associação de Futebol de Santarém, e quando me chega o convite do União de Montemor, eu recorro para o Conselho de Disciplina da Associação e o castigo passa de 12 a 6. Mas há uma história que foi com o presidente Manuel Pedro, que o Mister José Peseiro, quando me convidou, quando chegou a Montemor e falou com o presidente Manuel Pedro, disse que tinha um jovem com boas características, com algum valor, com qualidade, que se podia aproveitar. E então, mas disse ao presidente que eu tinha 6 jogos para cumprir de castigo. O presidente meteu as mãos na cabeça, o Sr. Manuel Pedro, meteu as mãos na cabeça e perguntou ao Mister José Peseiro se trazia para o União de Montemor um jogador ou trazia um assassino. Essa história, foi engraçada na altura, mas depois as pessoas viram o que é que aconteceu, tentaram saber como é que aconteceu, e fui para a União de Montemor sem problemas nenhuns, tive 6 jogos para cumprir de castigo, e quando
acabei de cumprir os 6 jogos de castigo. Comecei a jogar regularmente no União de Montemor. As pessoas foram-me conhecendo como pessoa, sabiam que aquilo tinha sido o calor do jogo e de algumas situações que houve nesse dia. Um jogo com invasões, expulsões, castigos. Sim. Naquele jogo onde tu obtiveste o único cartão vermelho da carreira. Da minha carreira, sim. Enquanto jogador foi o único cartão vermelho da minha carreira. Acho que nesse aspecto, fiz uma carreira exemplar. Fiz 20 anos de profissional de futebol, desde os 18 anos. Quando saí da União de Montemor para a segunda Liga, comecei a ser profissional de futebol e fiz quase até aos 40 anos. Joguei 30 anos de futebol, dos 10 anos até aos 42. Eu com 40 anos ainda subi a jogar no Campeonato da Ação de Futebol de Santarém, na primeira distrital, pelo Cruxense ao CNS. Mas entretanto já andava a preparar o terreno para o treino de guarda-redes, formações, cursos, atualizações. Penso que me preparei, fui jogando e preparando, até que chegou uma altura. Eu sempre disse, no dia em que eu sentir que não tenho mais capacidades, que não estou a ajudar, serei o primeiro a parar. E foi assim que eu fiz. Joguei até aos 40, 41 anos, porque sentia-me útil, sentia-me disponível, sentia-me bem fisicamente e joguei. No dia em que senti que as minhas capacidades já não eram aquelas que eu gostava que fossem, meti um ponto final na minha carreira e comecei a dedicar-me seriamente ao treino de guarda-redes. Durante estes últimos 3 anos fiz tudo e mais alguma coisa no treino de guarda-redes. Fui treinador de guarda-redes no Cruxense, fui treinador de guarda-redes no Fazendense. Há 4 anos que era coordenador desportivo na parte dos guarda-redes do Futcar, em Almeria, onde tenho 30 guarda-redes que estavam comigo todas as semanas, à terça e à quinta. E este ano aceitei um projeto na minha terra, perto da minha casa, para poder ajudar de alguma forma o União Futebol Clube de Almeirim SAD no Campeonato de Portugal. Entretanto, depois surgiu este convite e neste momento estou na Madeira. Estou na liga onde queria estar e onde cheguei, e é a liga que quero continuar a estar. O grande objetivo do Nuno era de facto estar na Primeira Liga e regressar a uma casa onde também esteve nos maiores palcos do futebol. Ainda olhando, Nuno, para o seu percurso, e antes de falarmos desse balanço, desse percurso e daqueles momentos-chave de boas memórias e também de memórias menos positivas, olhando para o início ainda, há pouco falou nesta terra onde foi feliz, que se chama Montemor Novo, onde guarda bons amigos e os quais visita de quando em vez. Que memórias guarda desse primeiro ano de sénior em Montemor? Como é que lhe correu a época? Como é que foi essa época e que memórias guarda desse ano que passou em Montemor? A época que eu passei em Montemor foi, e tenho que dizer, foi fantástica. Para o meu primeiro ano de sénior, tive de tudo e mais alguma coisa no União de Montemor, na minha primeira época. Cheguei a Montemor, como toda a gente sabe, com 6 jogos para cumprir de castigo. Entretanto, o guarda-redes era o Paulo Santos. Eu tinha 18 anos, o Paulo tinha 32 anos. Ainda hoje falamos, um dos meus melhores colegas. Normalmente os guarda-redes são sempre bons colegas, bons amigos, que nós preservamos e ficamos para a vida. E o Paulo é um deles, ajudou-me muito na parte inicial da minha carreira. Entretanto, eu cumpro os jogos de castigo, começo a jogar e a meio da época surge uma situação que as pessoas, penso que as pessoas ainda se lembram, outras lembram-se, outras não se lembram, mas eu saí de Montemor para o Futebol Clube do Porto, onde treinei com Bobby Robson, Mourinho, Linar Zic, Vitor Bahia, Domingos, Costa Adinove, secretário Jorge Costa, presidente Pinto da Costa, o vice-presidente Reinaldo Teles, o Inácio. Eu estou uma semana no Porto, onde ninguém sabia que eu estava no Porto. Fui ao Porto, prestar provas, as pessoas ficaram encantadas, estive lá no Porto, um mundo diferente, voltei a Montemor. Entretanto, meteu-se aí umas historiazinhas de empresários que são coisas do passado e as coisas acabaram por não dar certas. Mas acabei a época em Montemor, a jogar. Entretanto, tive o convite do presidente Manuel Pedro para renovar e eu queria muito ficar em Montemor. Mas também queria muito chegar ao futebol profissional. E eu, na altura, quando aconteceu esta situação do Porto, estamos a falar em 1995, eu com 18 anos, eu lembro-me que quando cheguei ao Porto, entrei no balneário pela primeira vez, entrei naquele balneário e olhava para um lado via Vitor Bahia, no outro lado o Silvino, no outro lado o Domingos, o Emerson, aquela equipa fantástica do Porto 95. Sendo que o Vitor Bahia é o teu grande ídolo. Sim, o Vitor é um amigo. Os jogos que eu fiz da Primeira Liga, nós trocávamos sempre a camisola. Tenho um episódio engraçado com o Vitor, que houve um ano em que, penso que estávamos no ano de 2005, que vamos ao Dragão e ganhámos 4-0 no Dragão. O Nacional ganha 4-0 no Dragão e eu e o Vitor tínhamos estado a conversar antes do jogo e no final do jogo o Vitor saiu, chateado, eu saí, eu ia atrás, 3-4 metros do Vitor, chamei por ele, fiz-lhe sinal por causa da camisola, o Vitor só me levantou o dedo a dizer tudo bem, mas não dirigiu palavra nenhuma porque
se fosse comigo fazia o mesmo, estava chateado. Mas depois, eu estou no balneário e chega o técnico de equipamentos do Futebol Clube do Porto, bate à porta e manda chamar pelo Nuno Carrapato. Olha, o Vítor mandou entregar a camisola ao Nuno. E ainda hoje falamos muito, trocamos ideias. O Vítor é um amigo que também, com outros, que eu ganhei para a vida. O futebol dá-nos isto, dá-nos alegrias, dá-nos tristeza, mas também me deu alguns amigos, deu-me dissabores, deu-me coisas boas, e penso que a cidade de Montemor foi o começo de uma carreira que eu considero fantástica. Se podia ter feito mais alguma coisa? Podia, sim. Eu costumo dizer às pessoas, na altura certa da minha carreira, eu não tive aquela pontinha de sorte que é preciso ter. Tudo o que eu ganhei, onde joguei e aquilo que fiz foi derivado ao meu trabalho e ao meu querer e ao meu foco e ao meu profissionalismo. Agora, um pouquinho mais de sorte para eu ter conseguido mais alguma coisa na minha carreira, eu não tive. Eu estou-me a lembrar que eu estava pré-selecionado para o Campeonato da Europa em Portugal, em 2004. Seria o Kim, seria o Ricardo e seria o Nuno Carrapato. Aliás, foste chamado à Seleção Nacional B e pré-convocatória para a Seleção Nacional A quando acontece o azar. Sim, eu sou chamado à Seleção Nacional B, eu e o Paulo Lopes, treinador de guarda-redes do Benfica hoje, juntamente com o meu amigo Fernando Ferreira. Eu sou chamado à Seleção Nacional B e o Casimiro Mior, que na altura era o técnico do Nacional, muito amigo do Mr. Luís Filipe Scolari. Nós vamos jogar a Belém, ao Belenense, nunca mais me esqueço. Estamos em dezembro de 2003 e o Scolari manda-me chamar do quarto à recepção e diz-me: Nuno, se tu fizeres a segunda volta como estás a fazer, tu vais ser um dos 3 guarda-redes do Euro 2004. Vais ser chamado já em janeiro com o Chile e com o Chipre e serás um dos 3 guarda-redes. Claro, fiquei radiante com a ideia e as coisas realmente me estavam a correr bem até ao dia de 1 de janeiro de 2004, aqui na Choupana, num treino, em que faço uma ruptura total dos ligamentos. Na altura, eu era o guarda-redes principal do Nacional, o Hilário era o meu suplente, o Hilário começa a jogar e no final da época o Hilário vai para o Chelsea. Eu costumo dizer às pessoas, eu acabava o contrato com o Nacional nessa altura, as pessoas aqui no Nacional, toda a gente gostava de mim, queriam renovar o contrato, eu sabia que podia acontecer mais alguma coisa, estando presente no Campeonato da Europa em Portugal, que Portugal foi à final com a Grécia, mas pronto, também costumo dizer às pessoas, se não aconteceu era porque não tinha que acontecer e realmente aquilo que eu fiz no futebol e vou continuar a fazer, são coisas bonitas, sempre a ajudar o próximo e sempre com a humildade que as pessoas me conhecem, que me caracteriza. Acho que esse é o meu ponto forte e costumo dizer, poucos inimigos eu tenho no futebol. Tenho muitos amigos, muito conhecidos, mas tenho poucos inimigos e aquilo que eu fiz no futebol e a maneira como trato as pessoas e como as pessoas me tratam a mim é que eu estive quase 20 anos na Madeira e depois fui para a minha terra por uma força maior. Agora, estive quase sempre aqui na Madeira, por onde os clubes por onde passei fui sempre feliz, dei-me bem com presidentes, com colegas e é assim que eu acho que devemos estar no futebol e é assim que, de certeza absoluta, irei continuar na minha vida profissional e na minha vida privada. Nuno, falaste aí que estiveste perto do Porto, perto da Seleção Nacional A, também perto do Benfica a dada altura. São aqueles momentos em que poderia ter acontecido algo melhor para o Nuno, não aconteceram, mas isso não deslustra uma carreira bonita, onde foste feliz, onde conquistaste muitas coisas, nomeadamente na Ilha da Madeira, Sim. onde de facto, em termos profissionais, viveste os melhores momentos. Sim, a minha carreira começa como já falámos há pouco no União de Montemor, aos 18 anos. Depois vou logo para a segunda liga com 19 anos para o Sporting da Covilhã. Vou depois logo para o Torriense para a segunda liga, joguei no Torriense também, uma boa época que eu fiz no Torriense. Entretanto, estaria à espera de algumas situações que depois acabaram por não acontecer. Vou para Peniche, para o CNS e depois, na altura, há uma pessoa que faz com que eu viesse para a Madeira. Chama-se Filipe Moreira, atualmente é o treinador do Torriense e o Mr. Filipe Moreira vinha para Machico. Machico na altura no CNS, o Nacional também estava no CNS, a União da Madeira no CNS, só que eu estava na primeira liga, era o Marítimo, e eu chego à Madeira com 21 anos, 22 anos, jovem, largo os meus pais, largo o meu irmão, largo a família, largo tudo para trás, sabendo que iria ser difícil para mim, mas que teria também essas pessoas que sempre me acompanharam nas alturas más e boas na minha carreira. Felizmente as boas foram muito mais que as más, e eu chego aqui à Madeira, faço um ano muito bom no Machico, o Nacional pelas mãos
mãos outra vez do Mr. José Peseira. As pessoas costumam dizer, o Mr. José Peseira é aquilo que se chama o meu pai do futebol. Trouxe-me para o Nacional e tive épocas fantásticas aqui no Nacional, da segunda Liga até à Liga Europa. Fui um dos capitães aqui, tenho os jogos que tenho na Primeira Liga no Nacional durante 8 anos. Eu joguei em todas as divisões nacionais, joguei desde a Distrital à Primeira Liga. Passei por todas as divisões, sei e conheço todas as divisões, sei as dificuldades que os clubes passam nas distritais, no CNS, na antiga terceira divisão. Por isso, eu estando atualmente como treinador de guarda-redes do Nacional da Madeira, dou o máximo valor, dou o que tenho a dar de mim, com o máximo profissionalismo. Tive 8 ou 9 épocas aqui fantásticas no Nacional da Madeira, depois tive mais 3 anos no União da Madeira, depois tive mais um ano no Caniçal, um ano no Ponta Celense, um ano no satélite do Mónaco, também aqui na ilha, e depois vou ainda jogar 4 anos próximo da minha terra, jogo no Cruxense e no Fazendense, até voltar outra vez à Madeira. Tenho aqui muitos amigos na Madeira, sabia e tinha trabalhado muito para que isto acontecesse, sabia que esta oportunidade um dia, mais dia menos dia, iria surgir, e o segredo da minha carreira e o segredo daquilo que estou a começar agora foi manter-me preparado para quando chegasse a hora e eu estar preparado. As pessoas aqui estão felizes com o meu trabalho, o professor Manuel Machado também, já me falaram da próxima época. Agora temos uma coisa a fazer e que não vai ser fácil, e eu costumo dizer que se fosse fácil, e o Mr. Manuel Machado também o diz, se fosse fácil não era para nós, mas que existe qualidade no nosso plantel, existe a possibilidade de nós conseguirmos manter este clube que muito merece ficar na Primeira Liga, e é para isso que estamos a trabalhar e a treinar e a fazer valer os jogadores e a motivá-los e a fazer ver às pessoas que é possível manter este clube na Primeira Liga. Há que acreditar, e o trabalho e a força do trabalho certamente terá melhores resultados. Nuno, uma carreira bonita, profissional e exemplar. És um apaixonado pelo futebol, jogaste para lá dos 40 anos e no meio disto tudo, qual foi o momento? Falaste há pouco naquela vitória diante do Porto, também venceste o Sporting, também venceste, a tua equipa venceu o Sporting, o Benfica também, grandes momentos ao longo desta carreira. Qual foi o mais marcante momento da tua vida futebolística? Eu tive bons momentos, desde a participação na Liga Europa, desde o 4º lugar no Nacional, onde éramos conhecidos aqui pelos Mágicos da Choupana, subida da segunda Liga à primeira, depois tive também aqui as seleções, vitórias sobre o Porto, Sporting, Benfica. Pronto, acho que o ponto mais alto da minha carreira talvez tenha sido aqui a participação na Liga Europa, as subidas de divisões aqui pelo Nacional, as subidas também de divisões, uma subida é sempre uma subida, a subida de divisão também pelo Cruxense, mas estou-me a lembrar também de um jogo que me marcou e marcou a minha carreira. Fui talvez o único guarda-redes em Portugal a defender um penalti do Beto Acosta. Na altura que o Nacional estava na segunda Liga, nós vamos a Alvalade, empatámos 3-3 e eu quase a acabar o jogo para a Taça de Portugal, defendo um penalti do Beto Acosta, trouxemos o jogo para a Madeira. Aqui na Madeira, estou-me a lembrar que na Choupana perdemos por 2-0, onde já jogou o Schmeichel, o João Pinto, onde já veio o Sporting na sua máxima força, mas em Alvalade estivemos muito próximo de eliminar o Sporting para a Taça de Portugal. Foram bons momentos, acho que considero todos os momentos aqueles que eu tive ao longo da minha carreira, mas o mais importante é ter sido e continuar a ser um exemplo, e ainda agora na formação no Futcar, onde tinha 30 miúdos, 2 deles foram para o Sporting. Chegámos à Copa do Guadiana, que é uma Copa do Guadiana muito conhecida em Vila Real de Santo António, onde a nível nacional tivemos 2-3 melhores guarda-redes, e foi gratificante quando tive esta oportunidade há 2 semanas receber muitas mensagens dos pais dos miúdos, dos treinadores, das pessoas, porque as pessoas sabiam o quanto eu tinha trabalhado para este momento, o quanto eu me tinha dedicado durante estes 3 anos, porque não é fácil. Há muitos e bons treinadores de guarda-redes em Portugal, e muitos deles estão na Primeira Liga, muitos deles estão na segunda Liga, muitos deles estão no Distrital, e isto tudo é uma questão de oportunidade, como na vida. Eu saberia, quando tivesse a minha oportunidade, não podia falhar, e foi isso que eu fiz. Fui-me preparando com N formações, N cursos, fui planeando treinos, fui idealizando treinos, fui também pensando na minha ideia, no meu guarda-redes ideal, naquilo que queria para o jogo, naquilo que queria para o treino, também tendo em conta
a metodologia e o modelo de jogo da equipa, e as pessoas, quem me conhece, sabe o quanto eu trabalhei durante estes 3 anos e o quanto eu me atualizei durante estes 3 anos. Uma coisa, eu sempre disse às pessoas, eu tenho uma coisa que não posso tirar cursos, não posso tirar formações, não posso tirar nada. A experiência não se tira, ou tem-se ou não se tem. E eu felizmente tive a experiência de 20 anos como profissional debaixo das balizas, e é essa experiência que ainda no dia 2 e de ontem e de ontem, eu vejo que os guarda-redes, e estamos a falar de guarda-redes da Primeira Liga, consideram importantes. Já tive aqui situações no Nacional em que eles me perguntaram isto e aquilo, em que eu dei dicas, e estamos aqui a falar de guarda-redes com 30 anos e com 35, o António Filipe tem 35, o Ricardo tem 27, o Saidu, que teve no Mónaco, tem 28, em que eles ouviram algumas coisas pela primeira vez. E é gratificante poder ajudar e tentar passar aquilo que me passaram a mim. Eu tive na altura também um bom treinador de guarda-redes, que foi o Zivanovic, aqui no Nacional, que me ensinou, que felizmente já não está entre nós, faleceu aqui há um ano na Sérvia, infelizmente já não está entre nós, e que me passou muitas ideias dele, muita técnica dele, e que hoje em dia passo aos meus, metendo naturalmente o meu cunho pessoal. E é assim que vou tentar progredir na minha carreira. Ser guarda-redes, Nuno, é muitas vezes ser herói, como no caso, por exemplo, de um célebre jogo com o Benfica, em que o Nuno foi o homem-chave da primeira vitória do Nacional sobre o Benfica, mas também pode ser vilão quando se erra. O ser guarda-redes, para si, o que é que significou? Porque não há jogo sem guarda-redes, e sei que o Nuno tem uma opinião muito própria, que todo o futebolista devia ser guarda-redes por um dia. Por um dia, sim. Eu costumo dizer às pessoas, todo o futebolista devia ser guarda-redes por um dia. Eu penso que ser guarda-redes é uma paixão, é uma coisa completamente diferente de qualquer outra posição dentro do campo. Eu costumo dizer que para ser guarda-redes, já nascemos guarda-redes, já nascemos com aquela paixão, já nascemos com a capacidade de sacrifício. Eu costumo dizer que os jogadores calçam botas, nós calçamos botas e luvas, que qualquer jogador deveria ter um dia um treino de guarda-redes para ver a paixão e o entusiasmo e o foco e o profissionalismo com que os guarda-redes encaram cada treino. Isto não quer dizer que os outros jogadores de outras posições não encaram, mas eu penso que ser guarda-redes é ser especial, e eu tinha miúdos na formação e no futebol sénior que há que ter um carinho especial pela formação de guarda-redes, pelo treino de guarda-redes, porque não é fácil realmente. O Paulo falou em 2 ou 3 situações, e comigo aconteceram muitas vezes, algumas vezes fui vilão, outras vezes, e ainda bem, muitas fui herói, mas teria que ter sempre uma capacidade enorme de reagir ao erro que eu fazia aos 5 minutos de jogo, para depois ter mais 85 minutos de jogo, e eu tinha que rapidamente reagir a esse erro. Por isso é que eu digo que ser guarda-redes é diferente, é especial, já nasce connosco, e que realmente todos nós temos uma capacidade diferente de ver o jogo, de ver o treino, e os guarda-redes eu costumo dizer, são realmente bons profissionais e bons trabalhadores. O treino é sempre muito bom e é foco total nos guarda-redes. Pelo menos aqueles que eu tenho trabalhado, não tenho razões de queixa. Também há outra parte, o guarda-redes, e eu passei por esse lado, o guarda-redes, quando está a ser treinado, tem que ser motivado, tem que acreditar no trabalho que está a fazer, tem que acreditar no treino que está a fazer, e se tiver alguma dúvida, ele pergunta, e nós temos que saber explicar, e temos que o justificar muito bem, para que eles entendam que o trabalho que está a ser feito é importante, e que nós, treinadores de guarda-redes, o façamos acreditar que, com aquelas pequenas dicas e com o treino, ele poderá naturalmente ser melhor. Não amanhã, mas daqui a um tempo, as qualidades, de certeza, que vão ser melhores. Nuno, a sua carreira é feita de bons momentos também, como todos nós na nossa vida, menos bons, e também de momentos caricatos. É verdade que chegou a treinar, a correr ao lado de um descapotável? É verdade, Paulo, é verdade. Uma história fantástica. Isso aconteceu no Torrense com o Mister António Medeiros, já falecido. Na altura estávamos na segunda Liga. O Mister era realmente, ele tem uma frase que eu nunca mais me esqueci no futebol: eu, primeiro que treinador, quero ser um bom condutor de homens. E eu acho que foi uma frase que me marcou muito, e aquilo que eu faço hoje em dia, porque eu costumo dizer, os guarda-redes são um mini-grupo dentro de um grupo.
O grupo é o plantel e nós somos um mini-grupo onde muitas vezes estamos à parte, onde o nosso trabalho é diferente, onde nós normalmente temos de trabalhar mais um bocadinho do que os jogadores de campo, normalmente ficamos mais um bocadinho depois do treino acabar, e essa frase do Mister António Medeiros, na altura, que antes de ser treinador ele quer ser um bom condutor de homens, foi uma frase que me ficou e que levo comigo na minha carreira, o que quer dizer que sou treinador, mas antes de ser treinador sou amigo do guarda-redes e quero que sejam, antes de serem bons guarda-redes, que sejam acima de tudo bons homens. E o Mister António Medeiros, uma vez fomos correr, íamos a correr e ele ao nosso lado, de descapotável, a dizer-nos adeus, e nós a correr ao lado do carro dele e ele a dizer que estávamos a ver, quem é que queria boleia. É uma história, temos umas histórias boas no futebol. Um condutor de homens com classe, com a classe de um descapotável. Muito. Eu lembro o Mister António Medeiros, e eu tive bons treinadores, o Mister Zé Gomes, que agora está no Almeria de Espanha, o Mister Vieira Nunes, o falecido António Jesus, o Mister Filipe Moreira, o Mister José Peseira, aqui o Casimiro Miora. Tive muitos e bons treinadores que me ajudaram e eu fui tirando um bocadinho de cada. Eu tirava um bocadinho de cada, eu chegava à casa muitas das vezes no treino e no meu diário assentava uma frase ou duas, no meu diário assentava um exercício ou dois. Sabia que aquilo ia ser importante, porque o futebol, é assim, eu costumo dizer também, o futebol deu-me tudo o que eu tenho na vida. Muitas coisas boas, algumas coisas menos boas, mas deu-me tudo. Eu desde os 18 anos que sou profissional de futebol e hoje continuo a ser profissional de futebol. Eu costumo dizer que no futebol não se engana 30 anos. Assim como noutras situações na nossa vida particular. Ou se gosta do que se faz, ou não se gosta. Se se gosta e se estamos comprometidos, a nossa oportunidade vai chegar e certamente andamos dentro daquilo que é a nossa paixão. E eu consigo juntar as duas coisas. Pagam-me para fazer aquilo que mais gosto na vida. Penso que o jogador de futebol, o treinador de futebol, as pessoas que andam dentro do futebol profissional são os privilegiados. Às vezes falam-me, muitas vezes, e ao longo da minha vida e ao longo do futebol, fui ouvindo a frase pressão, a palavra pressão. Eu costumo dizer, pressão no futebol existe um pouco para não descer divisão. Para jogar para os lugares cimeiros, pressão. É tão bom jogar para os lugares cimeiros. Pressão no futebol, para mim não existe. Eu costumo dizer, pressão na vida é infelizmente o que acontece hoje em dia e o que está a acontecer e o que já aconteceu e que há anos que vem a acontecer. É famílias inteiras, pessoas inteiras chegarem ao frigorífico, abrirem o frigorífico e não ter-se nada para comer. Isso sim é pressão. Agora, pagarem-nos para fazer aquilo que mais gostamos? Nunca levei essa palavra. Pressão com 30 mil, com 40 mil, com 50 mil. Então o que é que queremos ser? Queremos ser jogadores de futebol? Então não é mais bonito jogarmos com 50 mil pessoas como eu joguei do que com 100 pessoas? Eu acho que foi a forma com que eu sempre encarei a minha vida profissional e o futebol, e sempre me fez confusão algumas frases, algumas maneiras de ser, porque considero que as pessoas que andam no futebol profissional são privilegiadas, são umas privilegiadas. Fazem aquilo que mais gostam e ainda recebemos por isso. Palavras ditas por alguém que sabe a exata medida da força também das suas palavras e da sua humildade. Nuno, do que é que se mais sente saudades em termos de futebol enquanto guarda-redes? Sente saudades de calçar as luvas e ir para jogo? É assim, é controlável, mas de vez em quando acontece. Ainda na sexta-feira, quando chegámos aqui com o Portimonense, em que as coisas não nos correram muito bem, senti aquele bichinho de Primeira Liga, mas um bichinho controlável, porque eu decidi muito bem a altura de parar e a altura que queria outro projeto na minha vida. O meu projeto agora é ensinar e passar o testemunho àqueles que estão a começar e àqueles que querem aprender e àqueles que realmente querem melhorar as suas capacidades. E na formação também, eu cheguei a fazer, agora quando tive 3 anos em Almeirim, eu cheguei a fazer eventos de guarda-redes só destinados a guarda-redes. Fiz um evento em Almeirim com 80 guarda-redes num dia. Fiz mais eventos com 40 e 50 guarda-redes, em que eu fazia esses eventos para miúdos dos 5 anos aos 15 anos. E o meu principal objetivo era o quê? Era motivar esses miúdos a serem guarda-redes. Dar-lhes aquilo que eles, se chegassem ao futebol profissional, iriam ter. Ou seja, fazíamos um dia de guarda-redes, fazíamos um dia em que treinávamos de manhã, fazíamos um dia em que almoçávamos todos juntos, fazíamos um dia em que treinávamos novamente à tarde. Fiz 3 dias na Páscoa de miúdos, de guarda-redes, em que convidei amigos meus do Benfica, do Sporting, do Belenenses, para mostrar o treino de guarda-redes e a metodologia de treino de guarda-redes, do Belenenses, do Sporting, da Escola de Guarda-redes
guarda-redes João Santos, e em que os miúdos tiveram formação também, com vídeos, com momentos bons, com momentos maus, o que é que se pode fazer, o que é que se tem que fazer, o treino, o que é, o que é que vocês podem comer ou não. Na altura tivemos uma nutricionista também, eu tive um árbitro que foi explicar as leis do futebol aos miúdos. E o que é que eu tentei fazer com esses eventos durante 3 anos em Almeirim? Tinha 50, 40, 80, tinha sempre muita aderência. Miúdos, cheguei a fazer com miúdos, um miúdo que veio do Luxemburgo, um miúdo que veio de Lisboa, um miúdo que veio do Porto. Eu queria passar a eles um bocadinho daquilo que se faz no futebol profissional, um bocadinho, para eles terem mais ou menos uma imagem. Olha, almoçam todos juntos, olha, treinam de manhã, olha, treinam à tarde, olha, têm sessão de vídeo, olha, eles analisam este, aquele e o outro lance. Agora saudades de voltar a jogar. É controlável, consigo controlar, sei muito bem o que é que quero da minha carreira e da minha vida daqui para a frente. Com a correta medicação consegue-se ultrapassar? Sim. Eu sabia que este momento na minha vida iria acontecer, e aquilo que eu sempre desejei foi estar entre os melhores, e tive essa possibilidade há 2 semanas, e agradecer também ao presidente do União Futebol Clube de Almeirim SAD, presidente Jorge Palhinha, agradecer também ao presidente do Futcar, o Vasco Carvalho, em que eu estava nesses 2 projetos, e em que me disseram: Nuno, vai embora, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é na Primeira Liga, junto aos melhores. Vais para junto dos melhores, onde tu quiseste sempre estar, onde trabalhaste, onde mereces estar e onde vais estar muitos anos. A gente fica tristes por te perder, sabemos que dificilmente se calhar vamos encontrar uma pessoa para ir ensinar o que tu estavas a ensinar, mas se tu não fores, nós mandamos-te embora. Foi assim a conversa. O Mr. Manuel Machado ligou-me, o Nacional ligou-me, eu estava a acabar um treino do futebol sénior do União de Almeirim SAD, recebo essa chamada do Mr. Manuel Machado e do Nacional ao meio-dia, tenho essa conversa com os presidentes dos 2 clubes, onde estava englobado no projeto, e eles, um e outro, me disseram: Nuno, não há problema connosco, vai embora, se não fores embora nós mandamos-te embora, acho que tu mereces esta oportunidade, vai embora. E depois dessa conversa tive 4 ou 5 horas para fazer a mala, e era 9 horas, estava na Madeira nesse dia. Foi um dia de loucos, mas pronto, era uma oportunidade que não poderia deixar passar, e era uma coisa que eu queria há muito tempo. Tive algumas propostas ao longo destes 2, 3 anos, de ir para o Qatar, de ir para o Dubai, de ir para a China. Atualmente estou a acabar o segundo nível de treinador, não quero ser treinador principal, mas acho importante ter 2 ou 3 níveis de treinador, até porque pode abrir outras portas. Agora, no treino de guarda-redes, sim, todas as atualizações, todas as formações, todos os cursos, tudo aquilo que eu sentir que para mim é importante e que eu vou ficar a saber mais, vou realmente atualizar-me sempre. Nuno Carrapato, em busca de sonhos cumpridos e com gente que reconhece o valor do Nuno. Isso é tão bom que quando acontece. Nuno, há pouco falavas na tua ida com 22 anos para a Madeira, deixando para trás a família. Ainda não falámos aqui muito na família. Há pouco falaste ali num momento muito difícil da tua vida, mas começamos pelo lado bom, porque numa entrevista também o disseste que o facto da tua filha mais velha ter nascido foi muito importante também para o foco da tua carreira. Que papel teve a tua família, os teus vínculos em termos familiares também na tua carreira? Eu devo tudo à minha família. A minha carreira continua a ser e vai ser derivada à estabilidade que os meus pais, o meu irmão, a mãe da minha filha, a Wanda, a minha filha que hoje em dia tem 23 anos, que nasceu na Madeira, a toda a minha família, a estabilidade que me deram, e aos meus pais principalmente, pela educação e pelo compromisso, pelo ajudar o próximo e pela humildade, e são princípios que vêm da minha família. Não nasci numa família abastada, nasci numa família razoável, em que tínhamos que trabalhar, em que a minha mãe trabalhava no campo, meu pai era funcionário público das águas do Ribatejo em Santarém, em que tínhamos que trabalhar para me dar a mim e ao meu irmão aquilo que nós mais queríamos, e felizmente nunca nos faltaram com nada. Depois venho para a Madeira, a minha filha vem para a Madeira com 3 anos. Ela vem para a Madeira 3 anos, hoje em dia tem 24 anos, está em Almeirim e está a viver em Almeirim, e tem saudades também da Madeira. Fomos muito bem tratados aqui na ilha, tivemos momentos muito bons, mas principalmente para isto tudo acontecer foi a base e a estabilidade que tive na minha infância, que tive nos meus 18 anos, em que os meus amigos iriam sair ali e acolá, e aos 18 anos já não poderia ir porque eu queria ser jogador de futebol, onde o meu pai também não o permitia, e acho que se voltasse atrás, voltaria a fazer as mesmas coisas. Hoje tenho uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, que é a minha mãe, que nos deixou aqui há 6 anos, mas tenho a certeza que está muito feliz por aquilo que aconteceu. Nuno, o futebol é a vida do Nuno.
E pelo futebol fizeste todos os sacrifícios e preparaste, lutaste, foste sério naquilo que fizeste, mas houve aquele momento em que, devido à tua mãe, à morte da tua mãe, voltaste a casa para dar o apoio ao teu pai. Isso é brutal. Essa é a verdadeira grandeza do Nuno. Não, eu saí de casa aos 18 anos e senti sempre que me faltou dar acompanhamento aos meus pais. Eles já numa idade avançada, o meu pai neste momento tem 80 anos, a minha mãe faleceu com 70 anos e eu saí de casa com 18 anos. Andei fora de casa durante 20 anos. 20 anos em que só ia à casa de 15 em 15 dias, iria no mês de férias e eu, aqui há uns anos, estava na Madeira, ainda jogava. Entretanto, a minha mãe teve um problema oncológico em que se agravou e teve muitos anos a lutar com esse problema. Infelizmente as coisas não deram certo e acabou por falecer, e eu a partir dessa altura decidi regressar ao Almeirim para estar mais perto do meu irmão, para estar mais perto do meu pai, para dar o acompanhamento que não dei, que tenho noção que não dei a partir dos 18 anos, mas foquei-me muito, mas também por outro lado, sentia a felicidade dos meus, onde eu estava, aquilo que eu ia conquistando, as minhas alegrias eram as alegrias deles, as minhas tristezas eram as tristezas deles, eu sentia isso, mas sentia que não estava presente. E houve um momento da minha vida, um ano da minha vida, em que decidi que tinha que voltar ao Almeirim, fazer aquilo que mais gosto na minha terra, ajudar a fazer aquilo que mais sei fazer na minha terra e ao mesmo tempo estar próximo do meu pai, já que não tive a possibilidade de estar nos últimos anos próximo da minha mãe. Decidi voltar ao Almeirim para estar mais próximo da minha família, do meu irmão. Entretanto, o meu irmão tem uma filha, a menina com 3 anos, e acho que há coisas que na nossa vida muitas vezes temos que abdicar. E eu abdiquei de estar na Madeira, abdiquei de 3, 4, 5, 6 anos da minha carreira, fugi um bocadinho daquilo que poderia ser o meu sonho, desfoquei-me um bocadinho, mas passado 2, 3 anos voltei a focar-me, as coisas ficaram mais amadurecidas, as coisas ficaram mais frias, aquela situação da minha mãe não se apaga de vez, mas foi, como eu costumo dizer, entre aspas, minimizando, porque é a lei da vida. Eu costumo dizer que na vida só temos 2 certezas, é nascer e morrer, não há mais nada, não há mais certezas na vida. A vida é assim, não sabemos o dia da manhã, o importante é fazermos para que hoje nos sintamos realizados e felizes, e eu nessa altura fiz o que tinha a fazer. E fazia precisamente hoje o mesmo. Eu costumo dizer na minha vida, nunca me arrependo do que faço. Penso que fui assim, sou assim e vou continuar a ser assim. Nuno Carrapato presentemente é treinador de guarda-redes, é esse o seu foco, está na Primeira Liga, no Nacional, há coisa de pouco mais de 15 dias, não é? É por lá que está a viver o cumprir de um objetivo. Que outros sonhos tem pela frente? Assim, um dos meus grandes objetivos e um dos meus grandes sonhos era chegar ao topo do futebol português como profissional, como jogador, e depois, ao longo da minha carreira, e com estes últimos anos a atualizar-me sempre cada vez mais, chegar também ao topo do futebol português como treinador de guarda-redes. Sentia que tinha qualidades para que isso acontecesse, mas mais do que isso, sentia que tinha que estar preparado para quando chegasse a oportunidade, eu estar preparado. Eu lembro-me que aqui fui ao longo da época no União de Almeirim SAD, no futebol sénior, dizendo aos meus guarda-redes que todos nós estávamos a fazer um estágio, todos nós temos ambições na vida, todos nós temos objetivos na vida. Eu, como eles, queríamos mais do que, por muito respeito que o União de Almeirim SAD me mereça, mas todos na vida queremos algo mais nas nossas vidas. E eu dizia a eles que estava a fazer, tipo, entre aspas, um estágio. Os meus treinos, eu cheguei a dizer muitas vezes a eles, os vossos treinos que vocês hoje têm aqui, são os meus treinos quando eu chegar à Primeira Liga, que no dia a seguir eu vou fazer precisamente o mesmo. Porque aquilo que eu estou aqui a fazer são trabalhos de Primeira Liga, são trabalhos atualizados e são treinos profissionais, e acho que foi a minha grande vantagem, foi esta. Foi que vim do União de Almeirim SAD, do Campeonato de Portugal, e no dia a seguir estava a fazer o trabalho de treino de guarda-redes sem problema nenhum, com tudo idealizado, com tudo pensado, com treinos. Eu costumo dizer, os guarda-redes do União de Almeirim diziam: Mister, você tem uma enciclopédia de exercícios? Tenho cerca de
muitos e muitos exercícios na cabeça, e depois tenho muitos e muitos e muitos em que fui planeando, fui idealizando, fui escrevendo, fui fazendo os meus planos de treinos, e sabia que isso um dia ia ser preciso. Como as pessoas em Almeirim dizem, um dia estava a treinar no CNS, dormi nessa noite e quando acordei estava na Primeira Liga a treinar guarda-redes. Treinador de guarda-redes do Nacional da Madeira, enquanto jogador teve o privilégio de jogar em todas as divisões do país e subir em todas as divisões do país, uma carreira bonita e que agora continua em construção enquanto treinador de guarda-redes. Nuno, estamos aqui a falar há bons minutos. Boa conversa, Paulo, uma boa conversa. E atenção, ainda não falámos uma única vez do Covid. Ainda não. Ai, caraças, mas vamos falar dele. Como é que é conviver, trabalhar, um profissional do futebol, trabalhar em tempos de Covid, sem público, com testes do Covid, sempre com a ameaça do Covid latente e tentar contornar estes tempos tão difíceis, incertos de pandemia? É verdade, Paulo, não é fácil. É assim, eu estou aqui no futebol profissional, onde nós temos tudo e mais alguma coisa, mas não é fácil também os jogadores e nós adaptarmos. É o medo do Covid, das nossas famílias, dos nossos filhos, das pessoas entre nós. Nós aqui no clube temos que dar a saber ao clube todos os sítios onde vamos, temos que ter cuidado aonde vamos, temos que ter cuidado com quem estamos, o clube tem que saber de tudo. Fazemos o teste uma vez por semana, mas não é fácil. Jogar sem público não é a mesma coisa, a motivação dos jogadores, o calor dos adeptos, nós tivemos que nos adaptar a uma realidade que muitos de nós nunca tinha pensado e seria impensável. Eu às vezes penso que possivelmente a nossa vida nunca mais irá ser como antes. E eu acho que o ser humano é um ser de hábitos, é um ser de rotinas e forçosamente se terá de que adaptar a uma nova vida, para lá do Covid, mas não tem sido fácil. É os treinos, é os cuidados nos balneários, ainda agora sábado vamos para os Açores, domingo jogamos, segunda voltamos, mas antes nós no Nacional da Madeira gozávamos o nosso dia de folga no continente com as nossas famílias e agora, derivado ao Covid, toda a comitiva do Nacional que tem que voltar à ilha. O Covid privou-nos de estar com as nossas famílias. Aquele dia em que eu ia de 15 dias à minha terra, gozar o meu dia de folga, em que às vezes jogava à sexta-feira, tinha folga ao sábado, teria que voltar ao domingo à noite à Madeira, agora deixou de acontecer. Nós temos que ir ao continente e voltar todos juntos, mesmo para controle do Covid aqui no clube, porque tendo aqui um jogador ou dois com Covid no clube, poderá automaticamente termos baixas num jogo, e então aqui todo o cuidado é pouco. Mas em relação ao Covid, Paulo, eu acho que é impensável o que está a acontecer. Penso que todos nós temos que ter um bocadinho mais responsabilidade, temos que ter um bocadinho de mais vontade que as coisas passem de vez, defender-nos um bocadinho mais, para todos nós voltarmos à nossa vida normal, que eu acho que não vai ser normal. Nem as nossas narinas vão voltar a ser as mesmas, certamente. Esperamos que se diminua o hábito de uma vez por semana levar com a cotonete. Pelo menos respira muito melhor, não é? Sim, Paulo. E depois ainda tem isso. É o que eu costumo dizer, é um massacre daquele cotonete. Pronto. Mas não há outra forma, Paulo. É termos que nos defender. Ainda assim é o menos mau de tudo. Sim, é o menos mau. Em relação ao que tem acontecido nos últimos 14, 15 meses, a quantidade de pessoas que acabaram por nos deixar, amigos, família, conhecidos, derivada a esta pandemia, foi incalculável. Foi aquilo que eu penso que, se nos dissessem há 2 anos atrás que isto poderia acontecer, nós não acreditávamos. Nuno, foi um prazer conversar durante este tempo com o Nuno, perceber a pessoa que o Nuno é, o profissional enorme que o era e que continua a ser, que luta pelos seus sonhos, que persegue os seus sonhos, mas com seriedade, com trabalho e mais trabalho. Nuno, muito obrigado por ter estado connosco, por ter partilhado o seu caminho, a sua carreira, que continua em construção agora como treinador de guarda-redes. Votos dos maiores sucessos pelo Nacional da Madeira. Continue a ter a certeza que também nós estamos a torcer por si e pelo sucesso do Nacional. Obrigado, Paulo. Agradecer ao Paulo, principalmente por este convite, à Rádio Nova Antena, mandar um forte abraço aos nossos ouvintes, às pessoas de Montemor, aos meus amigos e aqueles que me conhecem e aqueles que eu conheço, e que para uma terra como essa, que me deu
muito daquilo que sou hoje, eu irei continuar a dar também. Acho que é um privilégio e foi uma honra e foi um orgulho falar para gentes que eu considero da minha terra. Considero-me um filho dessa terra. Por tudo o que passei, pelos amigos que criei e pela forma como fui tratado. Aliás, Paulo, esqueci-me de dizer uma coisa. Minha mãe, eu tenho uma costela alentejana. Minha mãe nasceu em Viana do Alentejo. E outra coisa não era de esperar. Acho que são gentes que devemos preservar. O povo alentejano. Gentes que devemos preservar porque é gente boa, gente trabalhadora, gente humilde. E eu revejo-me nessa gente. Obrigado eu, Paulo, por tudo e sempre à vontade. Não havia melhor forma de terminar esta entrevista. Um abraço, Nuno. Um abraço, Paulo. Obrigado.